Impressionante como esse programa aqui, cada vez mais azeitado e entrosado, acaba que, nesse caso, acho que até foi uma mistura de sorte e competência da produção, até porque a gente lida com o drama de uma família ali, enfim, largada às traças, sem amparo nenhum, vivendo um pesadelo inominável com um dos seus entes queridos aí, preso numa rede de tráfico humano no Sudeste Asiático. Depois a gente ouve uma mensagem de fé, enfim, valorizando não só o cinema nacional, mas a importância da fé e da religiosidade e também como isso acaba influindo os padrões de paternidade e maternidade. E é nessa linha que eu já vou acionando aqui o nosso querido William Borghetti, professor William Borghetti, neurocomunicador de mão cheia, ao vivaço aqui com a gente no Morning Show. E olha só, eu tenho certeza, meus amigos, que você, quando criança, deve ter sofrido bastante em algum momento, né, com aquele momento do vamos ver, ali talvez ali com a tabuada, com a matemática, com qualquer aula, mas na hora do boletim chegar. Quero ouvir você, a partir da tua experiência, está tendo um surto de ansiedade aí nesse período final de ano, sempre foi assim ou está pior na hora de chegar o boletim, as provas finais e pessoal que vai passar de ano ou não vai? Como é que bate com a tua experiência? Muito bom. Primeiro, parabéns pela Libertadores, né, cara? Você foi o primeiro cara que eu lembrei na hora do título. Você é pé quente, meu querido. E eu venho só no dia do título. Todas as vezes que o William vem aqui, todas, coincidiu com você ou véspera ou no próprio dia de jogo. Vim contra o São Paulo, vim contra o Peñarol e talvez ganhe hoje o Campeonato Brasileiro. Aqui para dar essa... Ninguém vai aguentar o Marinho, Nossa. Melhor não. Dois títulos assim na mesma semana. Melhor sim. Muito Vai que é sua, William. Cara, esse tema é maravilhoso porque, assim, realmente a criança, ela sente muito dessa ansiedade, né? E vai vendo o prazo chegando, assim. Eu já tive experiências de ver crianças, assim, entrar numa sala de aula, né? Crianças, adolescentes, e estarem chorando muito, assim, dentro de uma sala de aula. E eu perguntei se aconteceu alguma coisa, alguma tragédia na família, e era por causa de uma nota, porque em cima dessa nota tem uma pressão dos pais, tem uma pressão social, às vezes o pai está pagando uma escola cara ali, exige, né, o resultado. Então, realmente, principalmente agora nessa fase final aí, que tem que dar o resultado rápido, realmente o nível de ansiedade vai lá na tampa. Bate com a experiência de vocês aí também. Quero ouvir vocês aqui. Não, eu lembrei de um amigo meu que é professor e ele recebeu uma mensagem falando: professor, eu recebi 5,8, preciso de 6 para passar. Não tem como você aumentar um pouquinho minha nota? É exatamente isso que acontece, né? Geralmente o pessoal sai em busca do professor. Arredondada, amiga. Não é isso? Mas olha, bom, já vimos que na matemática, pelo visto, as coisas estão indo mal. Enfim, de modo geral, a educação, dizem que a crise na educação não é circunstancial, é um projeto, tem método há muito tempo e a gente fica refém disso, né? Mas, como eu disse, final de ano, muitos adolescentes lidando com esse drama se vão ou não passar de ano. Mas será que os jovens aqui realmente gostam de ficar nessa corda bamba, perdem de vista a importância da educação? Já fica a reflexão aqui, passando a bola para o PP complementar. Tem um ponto interessante, que talvez sua opinião sobre isso. Eu acho que essa questão de nota, a questão de passar ou reprovar, meio atrasada, né? Que isso? Inclusive... Que isso? Olha que interessante. Inclusive, Harvard, por exemplo, aboliu a questão de A, B, aboliu. É só pass ou fail. Passou ou reprovado, né? 5,8, dá de 0,2. Não, que porca é 5,8? Dá 6 pro menino já passar de ano, né? Tipo o VAR com 3 milímetros lá. Não dá. E aí dá uma ansiedade para a criança, que, na minha opinião, é mais preocupante do que passar ou não passar de ano. Eu sou contra a reprovação, sou a favor da aprovação automática, porque o processo de educação ele é contínuo, né? E aí que está o erro da educação, né? Porque as pessoas, por exemplo, que têm 9 a 13 anos, que não sabem matemática, é um problema. Mas aquela pessoa que tem 13 anos e poderia estar, e tem facilidade com matemática, poderia estar estudando matemática abstrata, né? Não está estudando matemática abstrata. Então, os nossos gênios são, no sistema educacional brasileiro, poldados, né? São restritos, né? Então, está toda errada essa questão do sistema educacional do Brasil. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre a questão da aprovação automática e sobre a questão de segmentar os estudantes e as crianças por série, também algo... Eu acredito muito o seguinte, eu acredito que tem que reprovar, tá? Mas eu penso uma coisa assim, o próprio ensino superior faz uma coisa que é muito bacana que poderia ser implantado. Existem muitos casos em que o aluno... Esses dias eu vi um caso recente na internet, um professor muito grande falou que é o seguinte, ele dava aula de matemática e a aluna estava reprovando por 1 ponto.
E aí ela reprovando por um ponto. Ele deu a segunda, a terceira prova, ele queria contribuir e ela não conseguiu passar. Ele falou assim, eu vou passar porque essa menina está muito bem. E ela passou em primeiro em psicologia, acho que na USP ou na Unicamp, alguma faculdade muito grande. E ele falou, eu ia reprovar o primeiro lugar em psicologia por causa da matemática. Talvez a gente pudesse usar o sistema de reprova, porém, talvez uma média seria mais interessante, como é na universidade. Né? Porque se você não consegue uma matéria, o que você faz? Você passa para o próximo período e faz ali uma recuperação. Faz ADP, né? ADP, exatamente. Então, assim, beleza, você é ruim em matemática? Dá show no português, porque aí você compensa a tua média. Porque se você tira 9, 8, 9, 9, 9 e 4 numa matéria, você reprova o ano todo em todas as matérias. E aí, para mim, isso não faz sentido. E para fechar, o Marinho falou uma coisa assim, muito interessante, que é o problema da matemática no Brasil vem de muito tempo. Ou seja, não é essa geração agora que tem problema, né? A gente vê lá no PISA, os nossos números são lá no chão. Então, realmente, é preciso uma revolução no ensino brasileiro, senão a gente vai ficar para trás aí de Índia, China, esses países que estão na mesma linha que a gente emergente, mas estão muito mais à frente na questão do estudo. Muito mais, mas muito teve, mais. Né, assim... Mas nem sempre foi assim. É isso que serve de algum alento, né? Nem sempre foi assim. Se nem sempre foi assim, talvez dê para mudar essa realidade. Vai demorar? Mas tem que ter disposição, tem que ter vontade para tentar fazer diferente. Né? É isso, um projeto nacional de desenvolvimento. Mas esse... Agora, deixa eu só... Eu suspeito que você não foi muito com o papo do PP aqui, não. Horrível. Horrível. É o que age mais moderno, Jess. Não, e toda vez, já viu que toda vez que o PP quer dar um argumento de autoridade, fala Harvard não tem nota. Tem outros lugares que vão ter nota. Assim, aprovação automática para um país em que se investe tão pouco em educação vai servir para governador falar, olha, no meu estado, 90% das pessoas... É a situação da cidade do Rio de Janeiro hoje. É uma realidade. É aprovação automática. É literalmente... Você não sabe aprovação automática. Ai, PP, você sabe tudo. Você é um gênio. Por que você foi pra escola? Só para dar uma adenda aqui. Tá bom, vai. Toda vez me interrompe, pelo amor de Deus. Deixa ela falar, por favor. Eu trabalho dentro de escola e eu vou te falar uma coisa, André. Quando a gente olha para esses jovens e para pressão, tem dois focos. Tem os jovens de alto rendimento, que sofrem pressão muitas vezes para serem os melhores, sofrem pressão dentro de casa. E tem jovens que estão naquele limiar do passo, não passo, que sofrem uma pressão dentro de casa, que muitas vezes são desqualificados e coisas desse tipo pela própria família. Mas o que eu acho que falta na educação, e quando vocês falam de revolução na educação brasileira, a gente teve um ministro da educação chamado Mendonça Filho, atual deputado federal, que propôs o novo ensino médio, que fez um olhar para a educação ser mais moderna. E aí o que aconteceu? O negocinho foi todo desqualificado, foi todo desfeito em vários pontos de interesse, mais uma vez fortalecendo essa educação parada nos anos 80, que é a educação brasileira, que não olha para vários tipos de habilidade e que aí eu concordo com você, não dá vazão aos gênios para focar em áreas de interesse, algo que é fundamental. Se a gente olha para o processo educacional do Brasil, ele é extremamente atrasado, ele muitas vezes coloca no mesmo patamar médio todas as categorias. Então, se você quer ser um biólogo gigante, assim, gosta de biologia, você vai estudar o mesmo nível de biologia que você vai estudar, às vezes, de português ou matemática, ou história. Então, por isso, a gente acaba tirando talentos de sua máxima potência, o que é lamentável. É por aí, eu quero que o nosso especialista decrete aqui. Exatamente. E não é você não, David. Eu tô pensando, porque os dois ficam discutindo em pauta, assim, nem era pra discutir, a gente tem um especialista aqui, os dois estão criando alternativas. Pera lá também, fica na tua aí, rapaz. Ela qualificou a minha palavra, não vai dar prova, não? Nós estamos aqui para dar opiniões também. Não, eu vou dar para o convidado. Nós temos um convidado aqui na nossa casa, na nossa sala de casa, meu caro irmão PP. Vai que é tua professora, eu volto contigo, claro. Muito bom. Eu vou numa linha parecida com a da Jess, no sentido de realmente não há especificidade na educação, né? Então, como ela disse, se alguém quer seguir uma linha tá muito certo naquela linha, como o exemplo que eu dei, alguém de psicologia que fica travado na matemática da escola, que assim, legal, é importante aprender e tal, mas a gente sabe que para o mundo, aquele aluno às vezes que tira 10 em tudo, que sabe decorar, um aluno hoje que decora muito bem, que tem boa memória, ele passa em todas as matérias. Só que ele chega na vida real, na vida adulta, e só você tirar nota boa não vai resolver o problema dele. Então, eu penso que isso, e essa reforma do ensino médio, porque ela foi, assim, o que chegou agora no ensino médio, quando a gente chega lá, para você ter uma ideia, as escolas têm uma autonomia de fazer essas aulas que são as eletivas fora da grade curricular. Tinha escola dando aula de brigadeiro.
Porque a diretora tinha que ensinar alguma coisa. Sim. E ela, para cumprir papel, burocracia, ela falou, põe aí uma aula de brigadeiro. E alguém ensina. Então, a escola de elite, por exemplo, eu dou aula em escolas que às vezes cobram 8, 10 mil reais no ensino médio, que está recebendo ciência de ponta, neurociência do maior nível. E a escola pública está recebendo aula de brigadeiro, porque tem que cumprir. Então, enquanto o ensino não entender que esse decoreba, essa coisa toda, não vai funcionar e não funciona mais. Inclusive, eu já vi agora, eu vi ontem isso, muito legal, um professor, ele deu as respostas de uma prova e pediu para os alunos elaborarem a pergunta. Porque hoje elaborar a pergunta na inteligência artificial é muito mais importante do que responder, porque a resposta está no nosso bolso todo o tempo, né? Baita reflexão. Inclusive, a gente propôs mais cedo aqui para municiar a nossa conversa aqui, a pergunta do dia para a nossa querida audiência, que foi: você, do outro lado, acha que os adolescentes são pouco estimulados para estudar? Sim ou não? Muito simples. Vamos ver o que deu. Um sonoro 75% dizendo que sim, enquanto 25% mais otimistas, ou talvez omissos, dizendo que não. O que isso revela para você, professor? A escola, o professor Nicoleles uma vez colocou crianças para explodirem algumas garrafas PET para ensinar a parábola. Então ele explodia a garrafa PET fazia esse movimento. Sim. E ele colocava todo mundo numa sala e explicava o que era uma parábola. E aí ele perguntou para uma criança o seguinte: tá gostando da escola? A criança falou: aqui não é escola, aqui é legal. Essa percepção que a escola é um lugar burocrático, chato e tudo mais. Inclusive, a raiz etimológica de escola vem de escolé, que é o lugar onde se diverte, o lugar onde se aprende, né? Então, enquanto a sociedade brasileira como um todo não vê que o aprendizado, o conhecimento, a formação, ela é importante, ela é legal, ela é interessante, o conhecimento é bom, a gente vai ficar nessa ideia de fazer para passar. E aí a gente está vendo analfabetos funcionais, pessoas que não sabem nada, mas que estão formadas. William, mas os pais, você não acha que muitas vezes... Só eu queria complementar com uma informação aqui. Na própria Harvard que o PP citou, nessas faculdades de ponta nos Estados Unidos, já vou contigo, pelo seguinte: um dos critérios principais aqui de admissão, de aceitar os alunos, que é para ser das instituições mais rigorosas do planeta, por um tempo, alguns anos atrás, eles suspenderam o uso do SAT, que é o Enem americano. Não tinha mais esse critério. Perceberam que meio que virou várzea, muita gente que não merecia entrar entrando, e voltaram agora no último ano. Isso mostra que talvez avaliações objetivas para diferenciar a performance cognitiva e acadêmica dos alunos é importante. Harvard que o diga. Vamos partir para aqui, nos despedindo da rádio aqui brevemente. Já estamos aqui em breve com vocês com o Pânico, e o Morning Show segue adiante. Amanhã estamos juntos. Em frente aqui para todo mundo nos assistindo. PP comentando, Jess também, e vamos com o professor. Só um ponto que eu acho importante destacar e deixar claro aqui, né? Aprovar a pessoa automaticamente é errado, né? A aprovação automática visa tratar as pessoas na sua individualidade. Se ele não entender matemática no terceiro ano, ele pode aprender no terceiro, quarto, quinto ano, no sexto ano, né? Então não precisa segmentar ele. Isso que é aprovação automática, não é aprovar a pessoa ao bel prazer. E isso faz, na minha opinião, o que eu acho mais importante de educação. O que você quer de educação? O que as pessoas desejam na educação? Qual que é mais importante? Desenvolver a capacidade socioemotiva da criança. Esse é o ponto que eu acho principal, né? Porque com isso a criança consegue se emancipar, né? Consegue ter autonomia para estudar o português, ciência, história e por aí vai, né? Então por isso que eu acho que tem que ser que a educação não pode ser estanque em séries e tal. E a aprovação automática, para mim, é diferente do conceito que a Jéssica colocou aqui. Achar que a pessoa sai analfabeto funcional, sai sem saber matemática básica, não. Não. Visa atender o aluno de acordo com a sua individualidade. Isso é o que é mais moderno. Isso é Anísio Teixeira puro. Né? O grande problema da educação no Brasil é que as pessoas focam no Paulo Freire. Paulo Freire, na minha opinião, ele é irrelevante, apesar da esquerda ficar brava comigo. O mais relevante que tem no Brasil, que é o patrão da educação, se chama Anísio Teixeira. Sigo discordando, mas eu queria colocar uma pergunta dentro do que você falou, sobre a questão dos pais. Rapidamente, que a gente já está na reta final. A educação tem que ser legal, né? As pessoas têm que gostar. Mas você não acha que o pai, muitas vezes, ele torna a educação como uma pressão tão grande, chata, que você vai cumprir tabela, e aí a criança dentro da escola, ela não entende aquilo como um espaço de aprimoramento dela? E como que você pode dar uma dica para os pais melhorarem essa questão? A palavra final é sua. O Marinho cantou a bola no começo. Dá o exemplo. Porque muitas vezes, meu filho não lê. Aí eu falo assim, interessante, né? Você lê o dia todo, seu filho não lê? Aí ele fica com vergonha, assim, né? Baixa a cabeça. Porque realmente nós não temos cultura de estudo. Então, essa pressão, ela tem que ter a cobrança, óbvio. Se você chegar para uma criança de 10 anos e falar, estuda se você quiser, não é possível.
Mas é importante também dizer que é um processo importante, que mostrar, né, onde está. Eu estou lendo um livro do Rickson Gracie, ele conta que o Hélio Gracie uma vez falou para ele o seguinte, falou para ele assim, se você ganhar a luta, eu te dou um presente. Se você perder, eu te dou 2. Para mostrar para ele que nem tudo é ganhar, é nota, é tudo, mas é o processo contínuo. Professor William Borghetti, nosso neurocomunicador do coração predileto. Tamo junto, obrigado. Valeu. E que você siga pé quente aí com o nosso fogão. Tamo junto. Hoje é título. Depois eu quero repercutir com vocês aí, depois aquela história das eletivas, dos cursos bizarros aqui do nosso Brasil. São muitos, eu tenho uma lista inacreditável. Bom,